Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos a mais uma aula de educação musical e hoje agradeço aos colegas desde já que estão aqui conosco ao vivo, né, pela participação e tomar um pouco do seu tempo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas dicas, né? Não vou falar passo a passo porque alguns já devem até ter lido a atividade e visto do que se trata. Mas eu vou tentar mostrar de uma forma objetiva e simples, né, se possível, a diferença dos dois educadores para que vocês possam ver qual que vocês têm um pouco mais de afinidade, né, seria a palavra. Então, essa atividade começou hoje, ela vai até o dia 31. Após a leitura da proposta pedagógica, não precisa ler histórico, tá, gente? Publicações, livros, nada disso. Apenas foque na proposta pedagógica, a gente vai ver algumas atividades práticas aqui hoje. E desses dois educadores, e vocês vão fazer uma adaptação, então não precisa copiar a atividade do guia ou a atividade que eu vou fazer aqui. Não é isso que eu quero uma adaptação, você vai tentar trazer para a sua realidade de aula de música, seja ela de instrumento, seja ela de educação musical, não importa. Você vai fazer algum tipo de adaptação. Então, vocês vão falar qual que é o objetivo da atividade, a faixa etária que você desenvolveria essa atividade para aplicação, né? E qual educador você baseou. Vamos supor que eu me identifiquei muito com o Gazi de Sá. Eu trabalho com adolescente, achei interessante a proposta. Então, eu vou falar, eu me identifiquei, né? E estou baseando um pouquinho no Gazi de Sá. E se tiver alguma atividade do guia que você vai estar executando e adaptando, aí você fala. Se for uma adaptação da proposta pedagógica dele, mas não tiver nada a ver com as atividades do guia, mas uma adaptação sua para a sua aula de música, melhor ainda. Aí você não precisa falar a página do guia, apenas qual educador você vai se basear e vai se referir, tá? Se você tiver família, né, tiver algum aluno que, de repente, né, queira participar aí do seu vídeo, não vai ficar exposto, né? A gente sempre coloca em modo não listado, vai ser muito mais interessante. Mas se você não quiser utilizar ninguém, eu peço que, por gentileza, vocês façam de uma forma bem prática, tá? Como se alguém estivesse te ouvindo, igual a gente faz aqui no online, às vezes mesmo que não tem ninguém, né? A gente tenta falar de uma forma como se tivesse alguém ali ao vivo, não é o caso de hoje, graças a Deus tem gente, mas ficar bem objetivo, tá, gente? Não é para ler, pegar o guia e falar, eu vou fazer a página 37 do Gazi de Sá e ler a atividade. Não é isso que eu quero uma coisa prática, uma coisa criativa de preferência. Então, a criatividade, ela é o ponto máximo, é o ponto-chave da nossa correção, tá? E o vídeo, se possível, né, às vezes não tem como, né, porque senão dá trabalho, a pessoa teria que reeditar, mas se for possível, não passar de 7 minutos para não ficar muito longo aqui para nossa correção, ok? No mais, usem a busca da criatividade e vamos ver, então, né, um pouquinho sobre eles. O Gazi seria mais ou menos da página 26 a 34 e o Sá Pereira de 36 a 44, tá? Só para vocês terem referência aí. Vamos lá. O Gazi de Sá, eu vou começar com o Gazi, apesar do nome ser parecido, né? Gazi de Sá e Sá Pereira, eles são educadores que têm propostas muito diferentes mesmo, até a faixa etária que eles trabalham não são parecidos, não, tá? O Gazi, ele trabalha muito em cima da importância do pulso e do ritmo, né? São as atividades primordiais deles iniciais. E ele baseia muito isso pensando no pêndulo do relógio, né? No caso dos relógios antigos, hoje a gente, né, tem raros relógios aí com pêndulo, mas só para explicar para os alunos, né, a questão do tic-tac, do cuco, se eles não souberem o que é pêndulo, né, do relógio, do qual ele faz essa referência. Por que do pêndulo do relógio? O movimento. Aquele movimento do pêndulo, observando o movimento desse pêndulo no relógio, veio a ideia para ele fazer essa marcação dos compassos, principalmente do compasso binário, do compasso simples, né? E ele fala que o pulso na música é comparado com a batida do coração, tá? Então, ele trabalha sobre dois movimentos com os alunos iniciais, independente de ser criança, adolescente ou adulto. Ele fala do movimento pendular, que é esse, de preferência de dentro para fora, 1, 2, 1, 2. Sempre o início tético, a parte firme, né, forte da música é para dentro. Então, é 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? E ele fala do circular, que nós vamos ver a diferença, né? Por que tem esses dois ritmos aí,
né? Ele não preocupa muito inicialmente com a questão da divisão do compasso, mas sim do aluno, né, ter esse trabalho com o pulso e com o ritmo, que ele considera muito importante na iniciação musical. O tempo forte faz associação com palavras. Então, por exemplo, a palavra cadeira, né, teria 3 hastes, vamos falar assim, né, se a gente for pensar. Cadeira. Só que o pulso forte está em qual acento? De qual sílaba, né? Cadei, tá no dei. Então, o acento ficaria no dei. Por quê? Porque é a sílaba mais forte, é o ponto principal. Então, cadeira, ele trabalha muito com essa questão dos incisos, né? Dessa questão do impulso. Então, a sílaba K é o impulso. Ele fala de inciso por repetição ou de diversificação. São os termos que ele utiliza. Então, a gente tem incisos diferentes e incisos iguais. Né? No caso da unidade de tempo, né? A gente tem o tempo forte e o tempo fraco. Né? O forte tá, geralmente é grave, apoio, e o fraco, agudo, impulso. Tá? Então, são algumas das sugestões dele. Geralmente, o ponto que ele coloca, a gente vai entender daqui a pouco, né? Com relação à diferença de compasso simples para compasso composto, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Agora, nesse exercício, vocês vão conseguir entender mais. Ele fala muito da questão da metade do tempo, né? Da metade inteiro, assim como a gente já trabalha isso, assim, intuitivamente, né? Da forma que a gente também aprendeu. Vocês vão ver que não tem muita diferença, a não ser a questão dos movimentos que ele coloca, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer o primeiro exercício, né? Como que vai ficar aos moldes aí do Gazi, do pendular, né? Tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Então, geralmente, né, a gente, às vezes, num exercício ritmo, num pós-óleo, num exercício de métrica, a gente costuma bater na mesa, né? É muito comum, a bona, né, para quem estuda, a gente costuma fazer isso, marcar assim na mesa, né? Tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Só que por causa dessa questão do impulso, né, do pêndulo, ele trabalha aqui, mas o objetivo é praticamente igual. Tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Aí vem a questão do dobro, né? Aí veio a ideia dele. Então, o que ele pensou? Essa nota aí que parece um L, né? Ele está correspondendo ao dobro do valor, como se fosse a mínima. Então, como que a gente faria isso? São os moldes dele. Tati, tá. Tati, tá. Tá. Seria a mínima, tá? Esse L, né? Essa indicação aí dessa barra para colocar para você que aquela figura dobrou de valor. Então, aí seria a indicação, como se fosse para nós aqui a mínima, né? A terceira linha. Tati, tati, tá, tati, tá, tá, tati, tá. Terminou o exercício. Então, aqui é um compasso simples, embora a gente não tenha colocado, né? Mas deu para perceber nitidamente. Então, o aluno já vai executando o ritmo. Aí você pode acrescentar semicolcheio, você pode acrescentar outras coisas. Essa questão aqui que está em cima, né? Essa indicação, assim, parece uma barra voltada, é o lado. Às vezes você vai usar o lado esquerdo, se você for marcar no pé, e às vezes o lado direito. Aí ele vira para o lado direito para você saber que é o lado direito, tá? Nesse caso desse exercício aqui, a gente não tem isso. A gente tem as barras apenas, né? Das indicações de tempo. E aí vem a questão do porquê do gesto circular. Se o pêndulo é um compasso simples, o circular seria o compasso composto. Por isso que tem essa diferença de movimento. E sempre para ele é importante você começar pensando no relógio, né? Que a gente falou do coração, né? E do relógio. Mais uma vez, falando de relógio. Então, ele faz isso, ó. Na hora que chega abaixo, no centro da direção horária, embaixo, é o tempo forte. Então, vai ficar tá, tá, te, tá, 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 te, tá. Lembrando que o A só termina quando você chega embaixo.
O Gazi coloca muito isso, essa importância de você esperar o movimento mesmo circular para ver a diferença do compasso simples para o composto. Pois não, Carlos? Esse ponto que apareceu é similar ao ponto de aumento? Isso. Tá. É para indicar, olha que interessante a sacada dele, né? Que é uma didática dele. A gente tem, se a gente tiver a referência do 6/8, né? A gente tem a colcheia como referência de unidade de tempo, aí a semínima pontuada seria, né? As 3 colcheias, né? A gente usa isso, a semínima pontuada, e aqui ele coloca o ponto, tá? Então, é o ponto, sim, de aumento, e para indicar a diferença do gesto do pendular, né? Aqui ele usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre esperando chegar abaixo. Como que ficaria a segunda linha? Tá, te, te, tá, te, te, tá, tá, te, te, tá. Aí na hora que chega embaixo, igual eu falei com vocês, o centro, né? Espero que eu não tenha saído aí da câmera, do foco. Vocês conseguem ter ali sempre o início e o ponto forte. Então, achei bem interessante, né? Porque, assim, observar dessa forma, né? O simples, o compasso 2/4, 1, 2, 1, 2. E o composto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? A última linha. Tá, te, te, tá. Tá, te, te, tá, te, te, tá. E aí vai, tá? De repente, às vezes, quando tem uma anacruse, alguma coisa, ele coloca metade do desenho, sabe, com a barrinha. E aí ele vai aumentando o nível de dificuldade à medida que os alunos, né, que os músicos vão executando isso na leitura métrica, na leitura rítmica mesmo, e depois passar isso para o instrumento, tá? Outra coisa que é interessante, né, muita gente usa, principalmente às vezes até na aula de canto, é o trabalho com números para as escalas, para a afinação das notas. Então, para o Gazi, ao invés dele usar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ele usa número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8, que é a última nota, que seria o Dó agudo. 1, 2, 3. Ele já está iniciando a nota aguda. Por isso que a gente está colocando em 8 igual a 1. Só que com um tracinho em cima. Por quê? Essa primeira frase que a gente cantou aqui, desculpem, tá, gente? Eu não sou cantora, da afinação da escala, tá fazendo a escala, vamos dizer assim, no nível médio. Aí o 8 para ele, que seria o último Dó, o Dó agudo, é igual a 1 da próxima oitava. E na verdade a afinação é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. A de cima. E a mesma coisa o grave. Só que aí o tracinho, em vez de ficar em cima do número para indicar que é uma oitava acima, né, que seria a segunda oitava, o tracinho é embaixo para indicar que é o grave. Então ele divide em 3 aspectos, né? O grave, o médio e o agudo. Olha só. Aí agora que a gente pode ver completo. 1, 2, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8. Esse 8 é igual a 1, porque é o Dó grave, que vai começar a escala da oitava de baixo e é a mesma nota que começa a oitava que ele considera nível médio, tá? 8, 1. Olha que legal. E a mesma coisa no superior que eu expliquei para vocês, tá? Só que aí ele usa tracinho. Então, a região média não tem traço, são só números. E abaixo é o tracinho embaixo e uma oitava acima, o tracinho em cima, para indicação do agudo. Então, com isso, ele trabalha intervalo, ele trabalha escala, ele trabalha formação de acorde, ele trabalha também, principalmente, porque cantando soa mais interessante, mais fácil de visualizar, os graus, né, atração, resolução, né? Então a gente consegue isso de uma forma mais clara. 1, 2, 3, 2, 1, 7, 1. Ou seja, o 7 é um grau de atração. Qual que é a resolução dele? Geralmente ele resolve no 1. 1,
2, 3, 4, 5, 1, 5, 1, 5, 6, 5, 1, 7, 1. E com isso ele vai brincando com vários conteúdos musicais só com os números. Então ele trabalha intervalo, escala primeiramente, né, diferença de grave, médio e agudo, depois ele já pula para intervalo, do intervalo ele já começa a ensinar cantando os números, os graus de atração e resolução. Se a gente cantar o 4, 1, 2, 3, 4... Parece que acabou ou parece que está faltando alguma coisa? Parece que está faltando. Então, o 4 resolve no 3. E assim ele vai explicando esse sentido, né? Dos graus de atração, de resolução e outros conteúdos musicais também, tá? Agora, vamos passar para o sapereiro. O sapereiro, ele já tem uma didática um pouco mais voltada para criança. O Gazi de Sá, não que não dê para trabalhar com criança, mas a linguagem é diferente. O sapereiro, ele é mais visual. Então, ele trabalha com a escala humana, né? O que é a escala humana? Cada um está representando uma nota musical. Aí, de repente, se o professor toca lá o ré no teclado, né? A criança representante ao ré dá um passo para frente. Ele faz várias variantes com relação à escala humana, né? Ele chama de escala humana. Então, a gente toca a escala e o aluno anda. Você toca intervalo, por exemplo, segunda maior, segunda menor. Geralmente são 8 crianças na escada. Se você tiver possibilidade de ir para um local que tem escada, eles visualizam isso de uma forma ainda melhor. E eles abaixam ou levantam quando a nota é tocada. Tem um exercício que ele faz a sugestão com barquinhos, né? Então, os barquinhos vão velejando à medida que as notas são executadas no instrumento. Então, o desafio é tocar uma nota e os alunos têm que correr para pisar nela. Ou, né, colocar o barquinho, que seja, tocar uma melodia com o nome da nota e ele passeia pela escada, e aí vocês vão fazendo muitas variantes, tá? E precisaria de um número, né, de no mínimo 7 crianças, de preferência 8 para conseguir, né? Aí vocês devem estar falando, tá, muito interessante, tudo, uma pedagogia infantil, mas e no instrumento? Será que existe alguma dica desses educadores também? Existem, só que são difíceis da gente achar, né? Porque são cursos muito específicos, e aí essas pessoas ensinam seus colegas de trabalho, e aí vai passando material escrito mesmo, é mais complicado de achar. Mas vamos ver um exemplo aqui. O reconhecimento de uma nota, intervalo ou acorde deve ser feito pelo ouvido e não pela vista. Por isso que ele fala que tem pianista cego, mas dificilmente vai ter pianista surdo. Porque não olhar para o teclado vai desenvolver o senso de distância, sem o qual é impossível ter um conhecimento seguro do teclado e um perfeito senso de localização. Sobre o mito de a mão grande ser a ideal para o piano, ele fala que, em verdade, o que vai importar não é bem o tamanho da mão, mas sim a elasticidade que é capaz de realizar movimentos diferentes e eficientes sem grande contração muscular. Gente, eu estou falando a opinião do sapereiro, tá? Para o sapereira, a técnica perfeita para ele, né, para o piano, para o teclado, consiste numa impecável coordenação do fator físico, ou seja, a flexibilidade das juntas, e o fator neuromuscular, que é a coordenação dos impulsos nervosos. A ineficiência técnica, muitas vezes, se explica pela presença daquilo que ele denomina de co-inervação. E a boa técnica depende de relaxamento muscular, depende de utilizar a técnica do peso, sem desprezar exercícios de pressão dos flexores, direcionados a resolver o problema da falta de firmeza dos dedos. E ao abordar a escala, por exemplo, em vez de obrigar o aluno a memorizar vários dedilhados peculiares, ele fala que o pedagogo baiano define um princípio básico, o dedilhado 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Que é um padrão para todas as escalas, só vai mudar a tonalidade, tá? Embora comecem com o primeiro dedo. Então, ele acha que essa questão do padrão não é o ponto principal para essa técnica pianística. E ele fala, né, dessa junção da importância, né, do cognitivo com o muscular. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade mais do lado cognitivo, e aqui ela vai muito bem, e às vezes o contrário. E quando uma vai muito à frente ou atrasada da outra, é onde o aluno meio que fica
perdido, né? Ele fica, digamos assim, fica barrado ali naquele trecho musical, não consegue sair daquele determinado compasso, por exemplo. Ele sugere a substituição da articulação dos dedos por gestos elípticos. Ele fala da importância da rotação dos braços, propõe que a execução de uma passagem utilizando diferentes abordagens técnicas, e para resolver as deficiências de escuta, ele sugere o estudo do jogo polifônico. Então, a qualidade superior de uma execução pianística, ela está em saber escutar. Gasta-se muito tempo e energia ensinando tipo de toque, técnica de expressividade, gradação dinâmica e outras coisas, mas às vezes não ensina a corrigir o princípio de todos os erros, que para ele é a incapacidade de executar e criticar a própria execução por meio do que se ouve. Então, defendendo aí, né, a escuta ativa, e os exercícios de jogo polifônico são uma decomposição das vozes em trechos de textura polifônica coral, ou com muitos acordes, a fim de se estudar cada voz como se fosse independente, para depois fazer a recomposição em todas as combinações possíveis. Bom, pessoal, não é a minha área o piano, tá? Eu só estou colocando aqui como exemplo, porque às vezes a pessoa fala assim, mas esses pedagogos só falam de educação musical, a gente não tem nenhum tipo de exemplo, não tem nenhuma opinião sobre o instrumento, então eu trouxe aqui sobre o piano, tá? Para ilustrar e para provar para vocês que não é necessário fazer um vídeo só de educação musical e nem só de criança, ok? Vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta. Só um minutinho. E obrigada pela presença, mais uma vez.